Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde aos assessores aqui presentes, boa tarde a você que nos acompanha pela TV Câmara. Estamos dando abertura à nossa 14ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 44ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, aberta através do requerimento 61/2021, a fim de apurar no prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, fatos relativos ao possível descumprimento das cláusulas dos contratos de concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros dentro do município de São José dos Pinhais, realizada através da concorrência 26/2012 entre o município de São José dos Pinhais, concedente, e as concessionárias vencedoras dos lotes 1 e 2. Solicito ao relator que proceda à leitura da ata da 43ª reunião da CPI do Transporte. Ata da 43ª reunião da CPI do Transporte Coletivo de São José dos Pinhais. No dia 25 de agosto de 2021, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara de São José dos Pinhais, reuniram-se os vereadores José Possebon, presidente, Alex Siqueira, relator, Paulinho Maradona, professor Wellington Leitão, Renan Machado, para dar continuidade aos trabalhos de investigação, fazendo então seus questionamentos e apontamentos acerca das análises de contratos e documentações recebidas pelas empresas concessionárias do transporte coletivo de São José dos Pinhais. Por motivos de força maior, o vereador Wilson Cabelo não compareceu a esta reunião. Na presente data, foi dada sequência ao processo de oitivas, sendo ouvidos a senhora Jéssica Ribeiro Assunção, que ocupou o cargo de diretora de transporte. A mesma foi ouvida na condição de testemunha. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, convocando a todos para dar continuidade às oitivas na quarta-feira, 25 de agosto, às 13h30. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Daremos então prosseguimento à segunda fase da CPI do Transporte Público do município de São José dos Pinhais, que consiste na oitiva de convocados. Essa fase tem a transmissão através da TV Câmara, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos depoimentos juntos à CPI. A presente CPI teve como seu marco inicial o requerimento 61/2021, apresentado em 20 de abril de 2021. Esta comissão parlamentar de inquérito é composta por 7 vereadores, sendo eles José Possebon, Alex Siqueira, Paulinho Maradona, Renan Machado, Sinésio, professor Wellington e Wilson Cabelo. Destaco ainda que, dentro das funções do Legislativo, um dos mais relevantes é o de fiscalizar e investigar a administração pública, sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, mais conhecida como CPI, um dos principais instrumentos à disposição do Legislativo para realizar esse tipo de investigação e fiscalização. Assim, ressaltamos que não constitui objeto desta CPI julgar e punir eventuais culpados, sendo este papel de incumbência do Poder Judiciário, poder competente para aplicação de leis e suas possíveis punições. A CPI cabe investigar e, a partir dos resultados dessas investigações, apontar aos órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso investigado. Ao término dos trabalhos dessa comissão, será apresentado um relatório final que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei e, dependendo do caso, pelo envio das investigações ao Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Assim, prosseguindo com os trabalhos, dando sequência à fase de oitivas, quero chamar a senhora Elisete Delque Martins, que atuou como gestora do contrato. Boa tarde, dona Delque. Dona Elisete Delque, né? Está desligado o microfone, só pedir. Isso. Aí. Repetindo. A senhora era fiscal, certo? Não. Meu nome é Elisete Dalque Martins. Tá. Eu sou agente administrativo, tá? Eu trabalhava no Demutran
E foi até em dia 1º de maio de 2009, eu saí da Secretaria de Finanças e vim para o Demutran. Passado isso, entrou Giovanni no transporte, e o Demutran tinha virado trânsito, então. E daí eu fui pro transportes, que o Giovanni entendeu assim que, como eu tinha um certo estudo, eu poderia auxiliar ele, tipo assim, nos contratos, analisar. Só que ficou muito pouco tempo. Depois, o que ocorreu? Saiu o Giovanni, da gestão do Ivan, e entrou a Jéssica com o Adriano Milst e o Citim. Também consegui, tipo assim, ajudar a Jéssica, assim, na parte de administrativa, nas atribuições de um agente administrativo. Só uma correção aqui, então. A senhora só trabalhou exclusivamente como agente administrativo. Agente administrativo, só um pouquinho. Daí o que ocorre? Com a saída da Jéssica, porque ela tinha pego licença maternidade, e daí vem o Tarles, aí o que ocorre? O Tarles me convoca para ir para o aeroporto, trabalhar como uma coordenadora de equipe, uma questão de fiscalização de veículos de táxi. Então, a senhora trabalhou exclusivamente como agente administrativo até maio de 2015. Tá. Daí, em maio de 2015, até dezembro de 2016, eu trabalhava em um desvio de função como agente fiscal e motorista também. Tá. É que para nós foi passado que a senhora era fiscal. Bem, isso eu que acabei vendo A errado. única fiscal, na época, nós tínhamos a Adelaide, tá? E tínhamos no aeroporto o Péricles. A Adelaide faleceu, o Péricles acho que se aposentou. Mas tranquilo. A senhora trabalhou realmente ali na secretaria nesse período que a senhora relatou, né? Isso. Então a senhora pode somar e nos ajudar com algumas informações aí que a senhora consiga Bem, em lembrar. princípio, eu tenho a dizer o seguinte. Nós éramos uma equipe no transporte muito reduzida. Acredito que nós éramos em 13 servidores ao total, contando com diretores e tudo. E era uma equipe que arregaçava realmente a manga e tinha problema, a gente ia resolver. A Adelaide, ela só ficava internamente. E eu não sei, acho que eu não sei se ela, não tenho certeza, mas parece que ela era chefe da divisão de táxi em outra época, não sei. Então, existia uma certa mais conhecimento para a área de táxi do que para a área de transportes. Tá ok. Só interromper um pouquinho a senhora. Então, eu só preciso que o nosso assessor vá até a senhora só para levar um termo de compromisso com a verdade, que daí a gente já dá prosseguimento. Tá ok? Tá. Só por praxe, por mera formalidade, preciso perguntar para a senhora se a senhora constituiu advogado para acompanhá-la. Não. Tá ok. Apesar que eu tenho um processo contra o município sobre desvio de função. Tá, mas esse não... Tá? Mas não interfere. Acompanhado de advogado. Tá bom. Esse não interfere, pode ficar tranquilo. Eu vou passar a palavra agora ao nosso relator, para que ele faça as considerações dele e algumas perguntas para a senhora. Ok. Tá, obrigado. Boa tarde, dona Lisete. Boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores que acompanham essa CPI, quem nos acompanha também pela TV Câmara, pelas redes sociais. Dona Lisete, para que a gente consiga entender realmente qual era a sua função, a senhora consegue explicar qual cargo a senhora ocupou e o que tinha de proximidade ao transporte coletivo, ou a senhora nunca trabalhou diretamente com o transporte coletivo da nossa cidade? O que eu posso ajudar vocês? Eu sou agente administrativo,
Sim. E Eu qual que era o trouxe- contato da senhora com o transporte coletivo? Com o transporte, foi na época que o Giovanni entrou, e como eu sou bacharel em Direito, ele me convocou, tipo, Elisete, venha comigo para você vai fazer a leitura de contratos, tipo, irregularidades, né? Para esse tipo de auxílio. Tá. Mas foi muito pouco tempo, porque depois já mudou a gestão também. Quanto tempo que você ficou com o Giovanni, Secretaria de Transporte? Eu tinha que ver quando que eles saíram. Agora eu não estou lembrada do período, mas foi muito pouco tempo. Porque eu estava, na realidade, no Demutran, né? Aquilo ali foi criado uma secretaria, tipo um Frankenstein, né? Porque eles pegaram um braço da Secretaria de Transporte, de Segurança, que seria o Demutran, e juntaram com o transporte, que era do urbanismo, na época do Ivan. Sim. E qual que era a função que você desempenhava quanto agente administrativo? Você tinha a função de fiscalizar contrato? O que você fazia lá? Não, só assessorar. Assessorar, leitura, ajudar nesses requisitos. Em questão de ofício, questão de arquivamento, questão de memorandos, ou seja, as atribuições de um agente administrativo. Sim. E quem que era seu superior? Nessa época era o Giovanni. E o que ele fazia lá? Ele era o secretário. Ok. Quanto ao transporte coletivo de São José, qual que era o teu envolvimento nesse período que a senhora esteve lá? O que a senhora pôde perceber de irregularidade? Então, eu li todo esse contrato, que eu comecei a forçar desde a época da Constituição. O porquê que houve a necessidade de se formar, de se pedir uma concessão e a permissão. Permissão para os taxistas e concessão para os ônibus. Então, eu fui atrás disso. Então, existe, a Constituição é de 88, e ela exigia, no artigo, que os municípios fizessem uma regularização do transporte coletivo, tanto individual quanto o coletivo, né, o táxi e tal. Depois vem, em 2012, uma legislação de mobilidade urbana, a qual traz diretrizes para que o município implante isso. Só que no que eu entendi, na minha leitura na época, que faz tempo já isso, eu achei o contrato eu entendi que estava correto. O que eu fiquei em dúvida foi em questão da outorga. Porque na minha pouca experiência com contratos, com essa parte de licitação, né, que eu nunca trabalhei, eu entendia que se as empresas o município tinha um débito com as empresas, esse débito tinha que ser pago para que depois elas participassem dessa concorrência pública. E eu entendo que isso não foi feito. Eu entendo que foi tipo um acordo de cavalheiros. Olha, vamos fazer o seguinte, você participa de uma licitação e me paga metade. Foi uma coisa assim que essa parte eu não consegui entender. Só que esse tipo de explicação você não consegue obter. Entende? Porque você chega na ferida. Você chega na ferida. Então, isso foi questionado, dessa questão dessa outorga. Como que foi feito esse questionamento, dona Elisete? Eu me lembro, na época, eu questionei o Giovanni. E o Giovanni, como secretário, qual que foi a atitude dele? Qual que foi o apontamento dele? Não me lembro, nessa época, o que ele fez, porque eu repassava. Sim, entende? esse acordo de cavalheiro, o Giovanni fazia parte. Não estou dizendo que ele fazia isso. Eu entendo, assim, que esse acordo de cavalheiros vem desde lá de trás. E esse acordo de cavalheiros gera vários prejuízos para a população. Oi? Esse acordo, esse suposto acordo entre cavalheiros gera prejuízo. Com certeza. Com certeza. Entende? E isso não é só do executivo, mas também em relação ao legislativo aqui. Porque o executivo, ele faz a elaboração dos projetos de lei, mas quem aprova é aqui. Inclusive, eu fui contra muita legislação que foi aprovada nessa casa. Eu questionava lá dentro. Só que eu não tinha força. Eu era simplesmente um agente administrativo. Esses questionamentos a senhora fazia de forma verbal ou era de forma... Verbal. Fazia verbal. Não era através de memorando? Não era tipo assim, porque eu tenho um chefe, eu tenho uma pessoa acima de mim.
Então, eu fiz a leitura, eu vou apontar, olha, Elisete, eu acho que isso aqui está errado. Só que é aquilo, né? Eu não sei se a minha opinião vale alguma coisa. E a senhora está nativa até hoje? Não, eu me aposentei. Que ano que a senhora se aposentou? Eu me aposentei em 2019. Ok. E a gestão do senhor Toninho Fenelon foi a pior gestão que nós, servidores públicos, tivemos dentro desse município. Tá? Acredito que muito servidor deva estar em depressão com essa gestão dele. Ok. A senhora chegou a ter conhecimento referente ao contrato do transporte coletivo ou não? Sim, eu fiz a leitura. Então, como eu falei, o contrato em si, ele deveria, se ele fosse cumprido, eu acredito que não haveria problema. A senhora acha mesmo que continha informações necessárias para o bom desenvolvimento do transporte coletivo, aquele contrato? Eu acredito que sim. A senhora acha Tem que... coisas que eu não me lembro muito. Sim. Mas outra coisa que eu me lembro, a isenção do óleo diesel. Uhum. Era de Curitiba essa isenção, pela Secretaria de Fazenda, na época do Beto Richa. Existia. Eu trouxe, inclusive, a legislação aqui, se vocês quiserem ver. E isso era como se fosse um subsídio que o Estado dava para eles também. Não sei se aqui no município existe isso. E qual que foi o ato mais falho que você vivenciou nesse período que a senhora trabalhou lá, como agente administrativo no setor de transporte? O ato mais falho, eu acredito que vem de você pegar servidores concursados, com conhecimento, e não dar o devido valor, e, inclusive, colocar para trabalhar como um agente fiscal, que tem uma atribuição totalmente complexa. Tá? E por que eu digo isso? Porque, se você faz isso, você não arrecada para o município. Porque só existe multa quando o agente fiscal está in loco. Fora isso, não existe multa. O que sempre existiu, que todo mundo aqui vem e fala, existe o fiscal de contrato, e existe o fiscal que vai para a rua, que vai acompanhar o serviço. E esse número de fiscais, a senhora acha que é achava que era um número razoável, um número coerente ou não? Olha, em um município de 946 quilômetros quadrados, com mais de, eu não sei se já chegou a 400 mil habitantes, mas estava em 300 e pouco, uma área rural quase, 70% de área rural, e o restante área urbana, acho que nós temos 82 fiscais hoje dentro do município. Entende? É a mesma coisa a nossa guarda municipal. Então, você não tem como exigir se você não tem uma pessoa técnica. E havia negligência por parte dos seus superiores? Oi? Havia alguma espécie de negligência? Porque você sabia que estava faltando agente fiscal para fiscalizar um bom desempenho do transporte coletivo. Não tinha? A senhora entende que havia uma negligência por parte dos seus superiores? Total negligência. E essa Por negligência... que eu digo negligência? A minha época, por exemplo, eu estava com a Jéssica ali, tudo, né, ajudando ela, né, porque ela saía, ia ver as coisas, só que tinha que ficar alguém ali para atender um telefone, ou seja, as atribuições do agente. Daí entra o Tarles e diz, você vai para o aeroporto. Eu até questionei assim, mas por que eu, Tarles, para o aeroporto? Eu sou mulher. São 434 veículos de táxis que nós temos hoje no município, permissões. E lá é um ambiente totalmente insalubre. Lá ou é quente ou é frio. E nós temos a questão do transporte irregular de passageiros dentro do aeroporto. Inclusive, tem pessoas armadas lá dentro. A senhora ter ido para o aeroporto foi uma represália? Oi? A senhora ter ido para o aeroporto, a senhora entende que foi uma espécie de represália? Sim, uma espécie por parte do senhor Tarles? Eu não digo represália. Eu digo assim, que nem ele me respondeu para mim, né, quando eu fiz esse questionamento. Não, eu quero que você vá para o aeroporto, porque você tem o perfil para ir para o aeroporto. E daí o que acontece? Da prefeitura funciona o seguinte: o funcionário que questiona, ele sofre represária. O que é a represária de um servidor público? É você colocar ele no canto, então ele entra,
na prefeitura, bate o cartão, senta na cadeira e não é passado mais nada para ele fazer. E ali ele espera a hora de ir embora. E mesmo assim reclamam com falta de servidores. Falta de servidores. Se quando tem funcionários querendo trabalhar, eles colocam num canto esperando a hora para ir embora. Sim, Então, a partir do momento que eles descobrem que você, servidor público efetivo, abriu um processo contra eles, contra o município, você vai ficar no canto. Tá? Você vai chegar 8 horas, bater teu cartão, sentar ali e vai esperar até 5 horas da tarde para ir embora. Não é lhe passado mais nada, porque você fica assim, você não é mais de confiança. É o que acontece. Senhor presidente, vereadores, vereador Renan Machado, o depoimento da senhora Elisete vem com o que a gente já ouve todos os dias. Um verdadeiro descaso, omissão atrás de omissão, verdadeiro amadorismo. Na verdade, essas omissões a gente não sabe se era por conveniência, reclamam tanto de falta de funcionários, e ela acaba de relatar para a gente que escanteavam ela, colocavam ela num canto, aguardando apenas o horário para ir para casa. Isso é um verdadeiro absurdo. Na realidade, no meu caso em si, eu não sofri represárias, porque eu abri o meu processo de desvio de função. Mas a senhora via isso acontecer com outros funcionários? E já me aposentei. Sim, então, o perfeito. Cristiano, que passou por aqui, ele sofreu isso, porque o Cristiano também abriu. Ele, no caso, fazia uma função de fiscal para contribuição de melhoria, medir a frente da tua casa para cobrar o asfalto. Sim. Então, tudo bem, presidente, obrigado. Mais uma vez, a gente fica muito chateado com os depoimentos, com o que as pessoas falam para a gente, principalmente o servidor de carreira, não tem por que mentir. Eu vou dizer uma coisa, nobre vereador. Eu sou a funcionária mais revoltada que teve na prefeitura. Sou franca a dizer. Eu saí como uma dona encrenca, porque eu sempre fui de apontar. Por exemplo, vocês falam na limpeza dos terminais. Foi feita licitação das bancas que estão dentro do terminal? Foi aberta uma concorrência pública para que o comércio de São José dos Pinhais possa operar ali dentro do terminal central? Sim, a gente já está questionando essas informações também referente aos aluguéis, para onde que vai esses valores, porque a manutenção e a conservação dos terminais é por responsabilidade da empresa. E a empresa alega que recebe esses valores também como as publicidades nos ônibus para manter. Porque uma depende da outra. Sim, e infelizmente o que a gente vê é que não existe nenhuma conservação e nem manutenção. O máximo que eles fazem é jogar uma água e dizer que está tudo certo. Então, não é isso que a gente entende. Nós vamos apontar isso no nosso relatório final. Presidente, obrigado pelo espaço. Tá ok. Abro a palavra o nobre vereador Paulinho Maradona. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste aí em casa. Boa tarde, dona Elisete. Boa tarde. Prazer ter você aqui. Elisete, vou fazer algumas perguntinhas aqui para ti, nada pessoal, tá bom? Você teve pouco contato ali com a questão do transporte coletivo, né? Foi mais questão do táxi mesmo. Porque, como eu te falei, né? A leitura a gente fez, então, as atribuições, eu até trouxe, se você quiser, eu leio quais são as atribuições de um agente administrativo e qual é a atribuição de um agente fiscal. Então, o que acontece, Paulinho? Eu tive conhecimento, porque eu li tanto o do ônibus, como o do táxi, como também as legislações que eram inerentes para eles. Inclusive, como eu tinha falado, leis que foram aprovadas, que até hoje eu acho um absurdo. Por exemplo, a demissão dos cobradores. Pelo nosso Código de Trânsito, a função de um motorista é exclusivamente conduzir o veículo. E o cobrador, além de você colocar famílias que dependiam daquele salário, você colocou pais de famílias no olho da rua, você tirou aquele auxiliar, né, Paulinho?
Aquela pessoa que ajuda, por exemplo, aquela idosa a sentar, aquela criança deficiente. Então, é muito importante, sim, a função do cobrador. E tanto é que não deu resultado que hoje, mesmo com a demissão dos cobradores, estão pedindo subsídio. Vale Vem. Eu até, a lei que criou o Vale Vem, eu pegava ônibus. Eu sou funcionária, que eu era da época da datilografia, né, da máquina de datilografia. Eu entrei dia 2 de fevereiro de 86 na prefeitura. Então, o que acontece? Enquanto não tinha o Vem, eu pegava ônibus. Quando fizeram o cartão Vem, eu não peguei mais. Porque eu achava um absurdo você ser obrigada a ter esse cartão Vem. Sendo que a moeda, no Brasil, conforme nossa Constituição, é o real. É uma pena, né? Foi algo grave, foi um agravante. Então, são coisas que não têm lógica. É triste. A Constituição hoje, eu acredito que, como eu estava comentando, eu acho que o município de São José dos Pinhais já foi o segundo em arrecadação dentro do Paraná. Acho que, se não me engano, em 2012 foi mais de 400 bilhões, depois que foi diminuindo a arrecadação. O transporte coletivo está na Constituição também, nessa época, dizendo que ele é um serviço essencial, ele tem que ter orçamento. Nós não tínhamos orçamento para o transporte e trânsito. E o que as empresas alegam, né, Elisé, é que essa demissão houve um benefício para a população, para os usuários, que teve aquela baixa a concessão, ela da passagem, mas infelizmente não foi o que essa aconteceu. concessão, ela é tripartite, ou seja, quando eu falo tripartite, o município coloca as empresas e o usuário. Então, o que está acontecendo? O usuário está cumprindo com a sua obrigação, porém, as empresas e o município não estão. Isso a gente está comprovando aqui ao longo dessa CPI aqui, que infelizmente teve a omissão do poder público, sim, e não teve o cumprimento do contrato pelas empresas, né? Então, é difícil. Então, só que fica assim, eu falando como, né, que eu estava acompanhando esse CPI, fica uma coisa assim, poxa, vai haver alguma coisa? Porque nós vemos hoje no Brasil, né, a Polícia Federal, por exemplo, prende um traficante de extrema periculosidade e daí chega lá o Supremo solta. Veja bem a que nível que nós estamos. Então, é uma nova geração que está entrando, tá? E vai precisar de um suporte, vai precisar começar de novo. Entende? Começar de novo. Elisete, você tinha alguma autonomia para exercer sua função ali? Assim, como assim, autonomia? Eu era subordinada. Ou seja, você, como servidor público, você respeita a sua hierarquia. Então, se você é funcionário e o teu superior é o chefe, você se reporta ao chefe. O chefe ao secretário. Não existia... A senhora nunca foi pressionada ali a fazer algo de uma forma incorreta ali, pelo teu superior? Não, porque eu não iria fazer. No seu trabalho ali, você chegou a realizar algum apontamento? Como? Apontamentos? Isso. Então, de como eu falei, inconformidades ali, alguma coisa? Verbalmente, eu fiz apontamento, sim. Uhum. Era passado por secretário? Sim, nessa época, tipo, eu estava como meio que assessorando administrativamente o Giovanni, tá? Depois veio a Jéssica, então eu comecei a assessorar a Jéssica, tá? E outra coisa, o senhor Adriano Milste, se eu vi ele dentro da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito umas 3 vezes, foi muito. Agora, pergunto ao prefeito, na época, senhor Citim, não existia secretários competentes com estudo para assumir
tantas outras secretarias? O Secretário porquê técnico. de um secretário assumir 3 secretarias? Essa seria a minha pergunta agora, a seguinte, Tá? né? O que acontece? O Como que Adriano ali, você- ele acumulou várias secretarias ao longo da sua gestão ali, né? Então, por mais que ele é uma pessoa super inteligente, pelo que eu vi, ele é super inteligente, mas, assim, são demandas muito complexas. Então, o que acontece? Ele atendia mais a segurança do que o trânsito. Então, o que a senhora alega é que ele não te deu o suporte necessário, ele não deu o Não suporte para secretário mim. para o transporte, né? Não para mim. A Jéssica, ela pegava os apontamentos, ela levava para ele. Só que Não nem- eram resolvidos. quando o servidor, como é que eu posso explicar para vocês? Nós, servidores que não somos, digamos, da elite, né? Não somos chefes, não somos diretores, né? Então, a gente tem que se reportar. No caso, a gente falava com a Adelaide, com o Saulo, né? Se reportava a eles. E quando a gente vai atrás de uma informação, como a gente ia, não é que você, quando eles falam assim, eu não tive acesso. Não, você teve acesso, você foi atrás. Mas aquela pessoa que detém o conhecimento, que poderia sentar com você, tipo, meia hora, 40 minutos, e fazer explicações, te orientar, ela simplesmente olha para você e diz assim, agora não tenho tempo, me desculpe porque eu tenho que ir para outro lugar. Então, quando se fala em falta de acesso de informações, na minha parte, eu entendo que é isso. Porque eu fui várias vezes e eu tive assim aquele descaso. Sabe quando você atende o pobre e você atende o rico? Eu nunca fiz diferenciação, porque eu sou paga pelo usuário. Então, eu tenho um respeito enorme pela população de São José dos Pinhais. Eu brigo por eles. Agora, existem pessoas que, dependendo da maneira como você se veste, dependendo do cargo, do teu status, eles vão te dar importância ou não. Então, isso que deveria ser a questão de falta de acesso. Porque acesso, a gente tem todos os relatórios, nós temos sistema, e isso é tudo colocado em computador. Até eu trouxe alguns relatórios da época do táxi, para vocês verificarem. Bacana. Voltando ali à questão da demissão dos cobradores, a senhora sabe me dizer ali se houve algum relatório das empresas para o poder público ali que obrigasse ali a demissão desses cobradores? Existia ofício, sim. Eles faziam através de ofício. Então, a empresa redigia, tudo que a empresa quer, ela redige através de um ofício, passa pelo protocolo, vai para a secretaria, tá? E isso é dado um parecer, vamos supor, do chefe, depois é passado para o diretor, vai para o secretário e o prefeito que bate o martelo. Entende? Mas isso é tudo protocolado. Então, e existe também o sistema interno, que é onde a gente cadastra, né? Vamos supor, ofício, número tal, assunto tal, dirigido a quem? Vamos supor, uma indicação da Câmara, vereador Paulinho, isso. Isso é tudo colocado em sistema. Não sei hoje, na minha época era. Durante a sua gestão ali no transporte, a senhora teve conhecimento se existia um ônibus com a vida útil vencida? Não, Paulinho, porque assim, nessa época que eu estava, que eu fazia essa ajuda para o Giovanni, eu não ia para a rua. Então, esses detalhes, era a equipe que estava fazendo a fiscalização, entre aspas, dos ônibus, que trazia para eles. Né? Acho que quem tinha conhecimento talvez fosse a Adelaide. A gente observando aí as lives da CPI, né? A gente notou ali que a senhora ela tem uma participação bem ativa ali, né? Na questão dos comentários, tal. A senhora tem alguma motivação pessoal com algum gestor aí da pasta? Motivação pessoal como assim? Alguma mágoa, alguma coisa? Mágoa? Não, com nenhum deles. Com nenhum deles. Eu tenho mágoa de ver o nosso país ser conduzido por politiqueiros.
Porque eu tenho um caráter legalista e imediatista. Eu sofro muito com isso. Então, porque a política é bonita. Sabe? A política é uma coisa que deveria de ser colocada nas escolas, que deveria de ensinar nossos jovens, tá? Mas eu hoje vejo assim, essa é uma mágoa assim que você vê um país tão lindo, tão bonito como o Brasil, né? Que não tem terremoto, não tem maremoto, um município como São José dos Pinhais, que eu até hoje não entendo por que nós não temos um SEASA aqui no nosso município. Nossos agricultores têm que pegar o produto e ir para Curitiba para voltar para São José. Entende? Então, são questões assim que... O porquê não se fazem? Afinal de contas, um prefeito, pelo que eu entendo aqui, são 30 mil reais por mês, né? Um secretário, 15. Um pai de família, um salário mínimo. Então, eu acho que eles têm obrigação, sim, de cumprir a legislação. Sim. Eles trabalham para o povo. Sim. Presidente, por hora é só, tá bom? Agradeço, Elisete, tá bom? Valeu. Imagine, Paulinho. Passo a palavra ao nobre vereador Renan Machado. Só antes, vereador, gostaria de ressaltar aqui a presença do nosso presidente da casa, o nobre vereador Abílio Alves. Boa tarde a todos, nobre presidente, relatores, vereadores aqui presentes, senhora Elisete, ao nosso departamento jurídico, departamento técnico e ao presidente desta casa que se faz presente nesse momento. Senhora Elisete, as informações da senhora serão muito úteis, porque pelo que eu vi aqui, a senhora disse que estava meio desacreditado das coisas desse país. Mas veja que estamos em 7 vereadores e buscamos fazer o melhor. Eu observei isso. Então, nós queremos fazer. Indiferente do que será cobrado aqui para frente, o nosso trabalho será bem feito. Tanto que nós estamos aqui em várias oitivas, analisamos mais de 50 mil páginas de documentos, de requerimentos que solicitamos. E queremos que as pessoas tenham um transporte decente e sejam respeitadas. Coisa que o município deixou de fazer. Coisa que o Poder Executivo deixou de fazer, principalmente nesse contrato. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar para a senhora é agente administrativa, a senhora falou que prestava uma assessoria ao Giovanni. É um auxílio administrativo, Isso, não auxílio jurídico. Sim, o auxílio administrativo para o Giovanni. Uhum. Que período que foi isso? Então, eu não me lembro do exato período. Foi no mandato de qual prefeito? Foi no mandato do Ivan, acho que era o último ano, se eu não me engano, do Ivan. Tá. Então, foi no período que foi elaborado esse processo licitatório? Já tinha sido feito, né? Já tinha sido elaborado? Já tinha sido elaborado. Já tinha sido elaborado. Foi bem no final. Tá. Anterior, a senhora teve algum contato com esse processo licitatório? Não. Com a transação de valores? Não, porque eu trabalhava no trânsito, no Demutran, que fazia parte da Secretaria de Segurança. Calma. A senhora estava no Demutran? Isso. E daí, esse processo aqui aconteceu via... Assim, para você entender, vereador, existia o Demutran, que era um departamento da Secretaria Municipal de Segurança, e existia o transporte, que era um departamento do urbanismo. Daí cria-se a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Então, o Demutran vai para o trânsito. E essa assessoria a senhora prestou só no final do... Sim, porque daí, entendeu? Você conseguiu entender? Entendi. E a senhora, no caso, não prestou essa assessoria em relação ao contrato de transporte coletivo? Não, em gestão, não. A assessoria que eu digo é a parte administrativa. Sim, de leitura, na parte administrativa. de documentação. Tá. Enquanto a senhora estava, no caso, na Secretaria de Trânsito, que a senhora falou também que foi para o trânsito, mas isso foi uma outra gestão e era o secretário Adriano.
Eu era do trânsito e fui para o transporte. A senhora Era o Adriano. Era o Adriano secretário. Uhum. Tá. A senhora tinha conhecimento, a senhora prestava algum trabalho em relação ao transporte coletivo? Assim, especificamente, não. 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 Então a senhora não tinha conhecimento do contrato? O que eu fazia era receber a documentação, arquivar, sabe? Qual tipo de documentação? Os ofícios que vinham das empresas. Mas era do transporte coletivo? Transporte coletivo, que vinha tudo para a diretora. A senhora diretora era a diretora? Jéssica. A diretora era a Jéssica. Isso. E a senhora fazia esse... E sim, essa parte administrativa. Entendi. Então, sobre o contrato, a senhora não tinha conhecimento? Eu tinha conhecimento na parte de leitura que eu fiz. Eu vou perguntar para a senhora como que era a atuação do secretário e dos diretores em relação a esse tema aqui. Porque, pelo que eu vejo, a senhora simplesmente, na função que a senhora estava de administrativo, a senhora repassava algumas informações para a diretora. É isso que eu estou entendendo E a aqui. diretora repassava para o secretário. Então tá. A secretaria, nesse período, ela realizava fiscalização do transporte coletivo de São José dos Pinhais? Fiscalização com agentes fiscais, você me pergunta? Sim. Com agentes fiscais? Não. Não realizou fiscalização? Não. Existia alguma fiscalização? Nós tínhamos pessoas que não eram fiscais. Que não eram fiscais, como até hoje temos, que não têm poder de E multa, o que essas pessoas faziam? fazendo. Então, nessa época, eu me lembro que tínhamos pessoas que iam assim dentro do ônibus para verificar a quantidade de passageiros. Tinha a parte de fiscalização que é exigida, parece, do final do... uma fiscalização ou duas que eles tinham. Isso eles faziam. A senhora percebia omissão por parte dos agentes públicos em relação a cobrar cláusulas contratuais do transporte coletivo? Como assim uma omissão? Deixar de cobrar alguma coisa, fazer vista grossa. Existia isso? Sim, com certeza, porque a partir do momento que eu não tenho o agente fiscal, que é o único que pode autuar in loco, eu não posso nem emitir uma multa. Então, o município, na pessoa do secretário... Na pessoa de todos. E do prefeito da época, se omitia... Em questão da contratação do concurso público. Tá. Isso de 2013 em diante, que a senhora estava lá. No final de 2012, quando a senhora estava lá fazendo esse trabalho administrativo com o senhor Giovanni de Souza. Certo. Esse contrato iniciou com o seu cumprimento na totalidade ou não? A senhora tem alguma percepção sobre isso ou não? Não acompanhei isso, vereador. Não acompanhou? Não acompanhei isso. A senhora sabe como que era a relação entre o secretário da época, que assinou esse contrato aqui, e as empresas? Era uma relação amigável ou não? Então, pela leitura que eu fiz, vereador, desses contratos, então, que nem eu falei, eles não fizeram esses contratos porque, eu vou fazer um contrato de concessão. Eles fizeram esses contratos porque a Constituição pediu. Obrigou e teve uma ação lei, do Ministério Público. Uma lei Qual de que era a mobilidade relação urbana. deles com as empresas? A senhora sabe me dizer? Era boa? Era uma relação muito Sempre... amigável, parceira, entre irmãos praticamente? Sempre existiu, o que dava para notar, assim, existia, eles mandavam ofício, respondia-se, como é que se diz? Eu questiono isso para a senhora, porque... Não existia o bater de frente. Tá, exatamente, era isso que eu queria saber, não existia o bater de frente. É isso que eu quero dizer, não existia o bater de frente. Seguinte, está aqui no contrato que você tem que fazer isso, isso e isso, você vai ser multado. Por quê? Não tem agente fiscal para multar. Começa por aí. Ok. Tá, mas logo no início do contrato, quando foi assinado ali, e no término do processo. Sabe por que eu questiono isso? Porque essas empresas aqui prestaram serviços na campanha eleitoral de 2 candidatos, inclusive do candidato vencedor. Eu não vi isso.
Tá, a senhora não viu, mas nós temos os documentos. Eu não estou Só que, cobrando isso assim, da senhora. eu Mas eu quero ver estranho- se existia. Porque sabe o que me causa estranheza, dona Elisete? Claro que isso não cabe à senhora, mas eu quero deixar claro, até para que a senhora fique a par da situação. O valor da concessão aqui, da outorga, é o 28 mesmo, é o mil, valor mas- de uma transação, que parece que foi combinada entre irmãos, que o município não questionou. Então, foi E a anterior a conclusão isso- que eu cheguei, Renan. Porque eu entendi o seguinte, eu sou da época do João Ferreira. Então, até então, não existia contratos. As empresas faziam, acho que através de alvará, uma licença, não sei. Eu não sei se o João Ferreira chega era uma prefeito de dívida. 93 a 96. Chega Eu sei uma que, dívida. só um minutinho, de 93 a 96, as empresas operaram sem contrato. Sim, deve ser um alvará, uma licença. Não, alguma coisa sem assim. nada. Nada. Irregular, clandestino, pirata. Entendeu? É isso. E houve uma renovação de contrato em 96. E elas alegaram desequilíbrio. Certo. E, enfim, esse valor foi acordado, 38 milhões de reais. Exatamente o que qualquer empresa deveria pagar. E esse valor foi acordado por empresas que prestaram serviço em campanhas eleitorais. A senhora está entendendo Sim, onde as coisas se encontram? Então, por isso que eu faço acompanhei tudo questionamento. isso. Assim, na minha leitura, Renan, Então- eu acompanhei tudo isso que você está falando. Sim, então, por isso que é importante... O que dá a entender? Dá a entender um privilégio Exatamente, é isso que eu gostaria de de entender. licitação. Como agente público que a senhora era, como agente administrativo, funcionário de carreira, a senhora conseguiu perceber que em 2012 Tinha algo houve errado. privilégio? Tinha Eu algo consegui. errado? E em 2013 também continua a mesma coisa? Sim, eu não posso ser hipócrita mesmo, porque eu assinei um termo aqui. Sim. Então, e hoje, eu cheguei num estágio da minha vida assim que... Então, o que acontece? Eu, lendo o contrato, e como eu te falei, eu peguei desde a Constituição e fui até a época onde eles não tinham licitação. Então, para você abrir uma licitação, você deveria de primeiro quitar a tua dívida, para depois você abrir uma licitação. De repente, ganha justamente as duas únicas empresas que sempre estiveram no município. A questão da dívida é uma coisa que eu não concordo. Eu não concordo porque é algo que era um contrato de permissão. Aí que está o problema, amigável. Renan. O Então, mas- município, eu acho que não tem um perito para fazer um acompanhamento disso. É que aconteceu o seguinte, dona Elisete, o município concordou em pagar um valor. Sim, porque parece entra- que o Ministério Público exigiu... O Ministério Público, ele solicitou Foi só uma- 5 anos, né? O Ministério Público, ele não. O Ministério acordo Público que solicitou uma licitação. Agora, o acordo que teve entre eles, eu não sei, porque isso é escuso. Não está aqui. Tanto que o juiz fala assim, olha, me causa estranheza não ter a contestação por parte do município. E foi o secretário que assinou esse contrato. O secretário que a senhora assessorava, que estava lá, com o prefeito da época também. Parece que houve privilégio, é o que estamos tentando investigar aqui, é o que a CPI vai apontar, e que isso continuou nos anos posteriores. Por isso que eu pergunto para a senhora como que era na época funcionária pública, servidora de carreira, a senhora percebia que havia privilégios para essas duas concessionárias de transporte coletivo? Eu percebia que havia omissão e negligência por parte de todos que passaram no setor. Então, a senhora... Principalmente num edital de concorrência pública, num valor de 600 bilhões, né? Uma concessão com valor estimado de 600 milhões de reais. E eu admiro até hoje não existir assim, porque o que mais mata no país é o trânsito, por exemplo. Não existia um orçamento digno para o trânsito, para o transporte e trânsito. Bem como eu fiquei assim de queixo caído quando a nossa prefeita sai de secretaria e joga novamente o transporte como o departamento. Vamos voltar para o contrato, dona Lisete. Eu gostaria de perceber... A senhora me disse que alguns servidores ficavam num canto. Isso aconteceu na Secretaria de Transporte e Trânsito enquanto a senhora estava lá? Não, isso Não aconteceu no meu decorrer de carreira com alguns colegas meus. Tá. Enquanto a senhora estava
na Secretaria de Transporte e Trânsito, isso não aconteceu. Não, nós éramos uma equipe unida. Tá. E havia um trabalho em cima desse contrato, uma fiscalização, não por fiscais, mas pessoas que iam até terminais, iam às garagens de ônibus, vistoriavam. Então, a Jéssica, eu me lembro que ia, o Saulo ia, tá? Esses dois eu me lembro que iam. E havia irregularidades, a senhora conseguiu ver conseguiu perceber se havia irregularidades nessa operação do transporte coletivo? Irregularidades, eu acredito que sim. Que tipo de irregularidade? Qual que é a obrigação da empresa? A limpeza? Tá, eu tenho Limpeza, que limpar. ônibus em dia, ônibus com segurança, itens de segurança em dia, horários, superlotação, integração. Falta do cobrador de ônibus no bairro a bairro, né? Depois ouvi isso. Se essas irregularidades foram apontadas para as duas concessionárias ou não? Eu acredito que sim. Porque, como que eu posso te dizer? Todas as irregularidades que os funcionários que estavam em loco, eles faziam os apontamentos. E esses apontamentos eram entregues na secretaria. Agora, depois dali, a gente não sabe o que eles faziam. Mas porque nós vimos até um patamar. E tinha possibilidade de acompanhar alguma coisa assim? Ou vocês visualmente conseguiam acompanhar que aquelas situações tinham sido resolvidas? Eu acredito que não. Porque, assim, o serviço da pessoa que está na rua é totalmente diferente do serviço que a pessoa está interno. Então, a pessoa que está na rua, ela já vem esgotada, ela vem porque ela está de frente com o usuário, ela faz o apontamento e entrega para a chefia. Então, daí para lá, eu acredito que eles não acompanham. Entendi. Tá. A senhora, acredito, estava ali por volta do 3º escalão, é difícil, né? A senhora era uma assistente administrativa, ou seja, né? Agente administrativo, é isso? Agente administrativo. Agente administrativo. Acredito que, no possível, a senhora fez aquilo que era necessário. Olha, nas limitações do seu cargo. Eu fiz em respeito ao usuário. Sim, mas eu acho que, infelizmente, dona Elisete, de 2009 para cá, desde a transação que ocorreu, houve privilégio, houve omissão. E é o que foi constatado quando que a senhora fala para nós. Então, e é isso que nós estamos sentindo na pele. Então, eu termino a minha fala aqui, senhora Elisete, com muita gratidão pelas informações que a senhora prestou. Está evidente para nós que de 2009 para cá, o transporte público de São José dos Pinhais foi tratado como um lixo. Inclusive, as pessoas foram tratadas como um lixo. Pode concluir, eu já vou terminar. Inclusive, vereador Renan, eu sempre fui muito... Eu sempre trabalhei na parte de fiscalização, na época que era o Tarles e o Cláudio, o secretário. Eu trabalhei no aeroporto. Tipo assim, a gente é abandonado lá no aeroporto, né? Então, e vans escolares, ônibus escolar. E, olha, deve ter um anjo muito grande em São José dos Pinhais para proteger nossas crianças, sabe? Porque eu sempre falei, turma, van escolar, ônibus escolar tem que estar em máxima segurança, higiene e conforto, porque transportam diamantes. Sabe, e não havia isso. Toda vida é importante. Sim, toda mas ali tem uma criança sabe que me causa, sim, que não exatamente, sabe falar. Mas o que me causa estranheza, dona Lisete, é que havia fiscalização no transporte de van escolar, no táxi, porque são pessoas individuais. Não são grandes grupos, como esses grupos que estão aí no transporte coletivo. Não é um contrato de 600 milhões de reais. Então é fácil cobrar do pequeno. Mas é difícil cobrar dos grandes que sentaram aqui nessa cadeira onde a senhora está. Então eu vejo uma omissão. Sim, sim. Foi omisso. Omissão e negligência houve, sim. Então, houve negligência. Esse aqui é um dos maiores... Essa fala eu falei várias vezes aqui. E tanto por parte do município, quanto pela Casa Legislativa. Eu gostaria que... Na época. A mesma força-tarefa que existia para as vans escolares, para o táxi, também acontecesse no transporte coletivo. Mas isso não aconteceu em nenhum período.
Talvez a diferenciação que houve, não querendo, é que como eu tinha já essa base jurídica, quando me julgaram no aeroporto, que eu vi que o nosso município tinha inúmeros mandatos de segurança, foi criada, inclusive, uma jurisprudência negativa em relação ao táxi, eu comecei... Então, talvez houve uma certa diferenciação nesse quesito. Porque se eu estivesse no ônibus, trabalhando, de repente, vamos supor, em desvio de função no ônibus, eu iria também me atentar a mais detalhes. Exatamente. É isso que acontece. É fácil cobrar do pequeno, mas não cobram do grande. Isso aconteceu. Não. Chega então, até o patamar. Eu acredito que aqui os superiores da senhora devem ser responsabilizados por isso. Tá? Aqui, eu acompanhei esse CPI até agora, e aqui não se falou que faz 20 anos que esse município está com o mesmo sistema político. Aqui, nessa casa, eu vi as pessoas entrarem aqui, mas, tipo, não, eu vim porque eu sou apadrinhada do cara. Exatamente. Não houve isso. Donizete, o meu tempo está terminando. Eu gostei dos teus olhos azuis, por isso que você vai ser meu diretor? Sim. O meu tempo está terminando e fica a minha gratidão para a senhora. Fica o meu recado para quem está assistindo aí. Infelizmente, o apadrinhamento político, a omissão e a falta de respeito com as pessoas deixou o nosso transporte hoje na situação que está. Deveria, sim, ter acontecido atividade fiscalizatória, assim como houve no táxi e no transporte escolar, mas não aconteceu. Muito obrigado e por hoje é isso, presidente. Até mais. Passo a palavra ao nobre vereador Sinésio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores que compõem essa CPI. Mais uma vez aqui, também quero deixar meus cumprimentos a todos os vereadores que aprovaram a abertura dessa CPI, que estão acompanhando, estão nos ajudando nos bastidores. Os agradecimentos também de todos os assessores que estão aí numa caminhada árdua também de estudo e de acompanhar aqui as nossas auditivas. E hoje, a dona Elisete, né, que está aqui presente, para nos ajudar, nos auxiliar também nesse desenrolar. Deixando bem claro, dona Elisete, como a senhora disse que está acompanhando, nosso intuito não é de condenar ninguém, é fazer o melhor para o transporte de São José dos Pinhais, assim como a senhora mesmo disse também, foi usuária, é usuária, e eu acho que a gente tem que ter prazer e gosto de viver na cidade que nós estamos. A senhora prestou concurso para que área mesmo? Eu prestei concurso para agente administrativo. Na época, eu entrei dia 2 de fevereiro de 1986, eu era secretária da Maria Cristina Valbach, e nessa época nós éramos CLTista. Com a advinda da Constituição de 1988, onde surge a legislação do servidor público, o Moacir, até então, nessa época, solicita que seja feito o concurso público. Quem tinha 5 anos fazia um concurso interno e quem tinha menos fazia o externo junto com a população. Então, aí eu fiz o concurso externo e vinha a ocupar o cargo de administrativo. Na época, tinha uma outra nomenclatura. O exercício, o que a senhora tinha como atividade no trânsito, qual que era? Descreva o que a senhora... No trânsito, eu trabalhava na parte... No trânsito. Eu não trabalhava. Eu trabalhei na época que era Demutran. O Demutran. Tá? Daí, o Demutran se juntou junto com a Secretaria de Transportes. Então, até então, eu ficava no departamento de processamento de dados, eu fazia a defesa, eu fazia as indicações de condutores, ou seja, um outro tipo de serviço totalmente diferente do transporte.
Vem daí o Giovanni para assumir a Secretaria de Transportes e, devido, talvez, a sei lá, não sei o que passou, ele disse, Lisete, venha me ajudar. Então, eu fui ajudar ele. Como ajudar? Na parte, assim, da leitura dos contratos, na parte de um memorando, às vezes, esse tipo de situação, mas nunca de forma incisiva em contrato de transporte. Passou esse período, sai o Giovanni, que foi um período muito curto, vem o Cetim e o Adriano assume a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Segurança. A diretora, nessa época, para mim, era a Jéssica. E nós tínhamos, o quê? Uns 13 pessoas ali. Mas a gente era muito unido. Só que a gente questionava, meu Deus, quando é que alguém vai olhar para a gente, né? Porque eu acho que não tinha nem organização a secretaria em questão de chefias. Simplesmente... Tá, passou isso aí, a Jéssica tirou licença maternidade e adentra o Cláudio e o Tarles. O Tarles chega e me manda para o aeroporto, questionado, porque ele falou, olha, Lisete, eu sei que se fosse para o aeroporto, porque você tem esse perfil, né? E eu gostaria que você... Porque nós não temos o que fazer. Inclusive, nessa época, parece que tinha um TAC junto aos taxistas, que a divisão de táxi tinha que estar no aeroporto, uma coisa assim. Então, esse foi o meu trâmite ali. Aí a senhora já estava no transporte, a senhora disse que ninguém olhava para a secretaria. A senhora tinha o Adriano, que era secretário, a senhora tinha a Jéssica, que era diretora, e a senhora estava também na secretaria. Dependia de quem eu passei pelo Adriano, depois veio o Cláudio, e depois veio o Miguel, certo? Então, o Adriano, se eu vi ele 3 vezes na Secretaria de Trânsito, foi muito. A Jéssica, como ela mesmo falou, era só descer a escada, você estava na outra secretaria. Tá? Depois, com o Cláudio, era mais o Tarles que ficava ali. No meu modo de ver, eu acho que o Tarles era mais secretário, porque estava mais presente conosco. E depois veio o Miguel. Só que com a vinda do Miguel, que era a gestão do Toninho, eu decidi sair dali. Eu falei, não serve para mim. E daí saí. Qual foi o motivo da senhora pedir para sair? A falta de condições de trabalho. Por falta do executivo, prefeitura, ou por falta do secretário que não dava espaço para a senhora? Executivo. Quem bate o martelo numa casa executiva é o prefeito. Então, o Miguel, ele cansou de chegar para o Toninho e dizer, Toninho, eu preciso fazer o estar em São José dos Pinhais. Toninho, eu preciso de funcionário, preciso de fiscal. Só que eu não sei o que se passava nas portas do gabinete. O gabinete do prefeito nos foi fechado na primeira gestão do Cetim. Na gestão do João Ferreira e do Moacir, você tinha acesso aos prefeitos. O Moacir Pelvezan era um prefeito que, quando menos você esperava, ele estava nas tuas costas. 6 horas da manhã, ele estava no Obras. E com a vinda do Cetim, ninguém mais teve acesso ao gabinete. Entende? Tanto é que o João Ferreira fiscalizava, na época era departamento, seus diretores, não existia secretário. Através das reuniões, na terça e quinta, quando ele sentava ali no gabinete e a população vinha até ele. Porque o maior fiscal é a população. Sim. Então, a população chegava e falava para ele. Depois foi fechado. Mas ninguém tem acesso. A senhora tinha um bom acesso, então considerava que foi bom secretário, o Adriano, o Cláudio, que passou para ali? Eu considero todos bons secretários. Atuante. Porém, o que eu digo para vocês? Eu não sei o que ocorre quando eles levam as notícias para o prefeito. Entende? Eu não sei qual é, porque eu não estou junto. Até ali, tranquilo. Então, até ali... Desculpe, qual que é a formação da senhora? Eu sou bacharel em Direito e tenho pós-graduação em Direito Tributário. Aí a senhora foi delegada, então, a fazer a parte de fiscalização. Do táxi. Do táxi. A partir do Tarles. Uhum. O Tarles se ligou. E quais que eram os lugares que a senhora fazia fiscalização?
De fiscalização no aeroporto? No em todo, a senhora só fazia do aeroporto, a senhora tinha... A fiscalização do táxi, de vans escolares, dos ônibus escolares, é mais ou menos parecida com a fiscalização do ônibus. Sim. Ou seja, você tem que ir em loco. Existe no contrato o pedido de fiscalizações para averiguação da questão de segurança, higiene, conforto. Tá? Acho que eram 2 por ano. Que isso, o que acontece? Veja a incoerência. Esses servidores vão e anotam, e passam um relatório e traziam para a agente fiscal. Certo? Sim. Então, vamos supor, lá no aeroporto, eu pegava um táxi. Opa, o seu pneu está careca. Retire o carro daqui e vá consertar. Porém, o que acontecia? Eu tinha que vir com essa informação para a agente fiscal. Daí ela chamava o taxista para que o taxista resolvesse o problema. Então, nós não passamos de olheiros, informantes, porque o agente fiscal é que tem o poder de notificar e de multar. Então, repetindo algumas perguntas, já foi feito, mas então não existia multa porque nós não tínhamos agente fiscal capacitado. Sim, o município, ele deixa de arrecadar por falta de agente fiscal. Você veja que hoje nós temos condomínio industrial dentro do nosso município. Nós temos um aeroporto a nível de 3ª geração. Então, eu pergunto, nós temos muitas empresas, então, cadê essa fiscalização? A senhora, como olheira, então, que não era fiscal, como informante, quais que eram as principais irregularidades que a senhora encontrava? No táxi, as piores irregularidades que eu via no aeroporto era a questão do transporte irregular de passageiros. Pessoas de outro município vinham, no caso, trazer passageiros, eles traziam, só que o problema é que eles levavam de volta. Questão dos estacionamentos ao redor do aeroporto, que faziam fretamento, que não está dentro do CNAE daquela atividade. Tá? Eu sou locadora de veículos, eu loco veículos. Sim. Hoje nós temos, por exemplo, carros, pessoas que vão em uma certa empresa lá, locam o veículo com placa de Belo Horizonte e colocam para trabalhar nesse sistema. A senhora, apontando essas irregularidades, para quem que a senhora apontava e era tomada alguma atitude? Ou... Eu acho que eu passei os relatórios, eu fiz esses relatórios, tudo que eu fiz dentro do aeroporto, tudo. Eu fiz relatório, e esses relatórios eram entregues para o Tarles e para a Adelaide. Sim. Agora, a partir daí, eu não tenho acesso. A mesma coisa os monitores que estiveram aqui. Sim. Eles fazem o apontamento. Sim. Porém, depois que eles entregam, eles não sabem. Vamos supor agora nessa pandemia. Saiu um decreto onde a prefeita, no caso, ela pede que não se aglomere no ônibus, né? Então tem uma porcentagem, né? São 80 passageiros, daí ela diminui ali. Veja bem, ela nunca disse nesse decreto da pandemia que era para retirar ônibus. Ela disse que era, inclusive, acho que até aumentar o ônibus, né? Para evitar a aglomeração. Veja bem, vamos supor, sou monitora e vou pegar o ônibus e verifico lá aquela questão de aglomeração de passageiros. Tá? Eu sou uma monitora ali. Como que eu vou proceder se eu não tenho condições de fazer uma multa? Eu vou apanhar do pessoal. Até sobre a formação de como agir ou como fazer os apontamentos. A senhora tinha alguma formação a partir da secretaria? Não, ninguém tem. Um checklist, alguma coisa? Não. Nada. Todos os meninos que estiveram aqui, que hoje são monitores, eu não sei hoje como é, mas simplesmente eles pegam a pessoa, você vem como comissionado, jogam lá naquele lugar, não dão explicação de como é o serviço, não informam das responsabilidades. Tá? É isso que eles fazem com o servidor público. E o comissionado, para eles, é ótimo, né? Porque, afinal de contas, dá a entender que ele está fazendo um favor, de repente, né? Porque não existe uma instrução. Eu tive instrução
porque eu fui atrás da legislação. Sim. Inclusive, na questão das blitz do aeroporto, eu fui conversar com um promotor para saber como que deveria ser feito, quais eram as irregularidades. Então, não tem informação pela parte da prefeitura. Não. Eu queria perguntar alguma coisa sobre o transporte coletivo, baseado em terminal e ônibus. A senhora disse aqui, inclusive, sobre a manutenção dos terminais. Teve algumas pessoas que passaram aí, que disseram que tinham agentes comissionados nossos que faziam a limpeza dos terminais. A senhora tem conhecimento disso? Na nossa época, não. Não tinha. Sobre a frota, a senhora acompanhou o contrato ali, não sei se acompanhou a fiscalização dos ônibus, mas tinha veículos vencidos nessa época? Ônibus? Também não acompanhei essa época, vereador, porque era a época justamente que eu não estava no transporte, no ônibus, estava no táxi. No táxi. No táxi. Então, a senhora tem Só ideia... que eu posso falar como usuária, né? Eu posso falar como usuária. Então, uma São Jutúlio da vida, por exemplo, eu, como usuária, na época que eu trabalhava na Secretaria Municipal de Obras, que foi na gestão do Leopoldo Meyer, e eu era secretária dele, nós pegamos veículos até sem freio. Tá? E, assim, são percursos extensos. E qual foi esse período que a senhora relata essa questão? Isso. Deixa eu ver quando que o Leopoldo saiu. 2008, né? Então, foi nesse período. Nesse período. Nesse período. Eu tenho aqui, tinha mais algumas perguntas relacionadas aos ônibus, mas a senhora acompanhou... A Secretaria Municipal de Aviação e Obras, eu entrei em 97, 97, e fiquei as 2 gestões do CETIM lá. Eu entrei com o Leopoldo lá, eu falei, nós tínhamos uma mesa, uma caneta e o telefone. Nós não tínhamos nem papel para escrever a denúncia do requerente, do usuário, entende? No Obras. Até eu entrei e falei assim, não, Leopoldo, não é para mim. Ele falou, calma, Lisete, que a gente vai arrumar isso aqui. E ele fez uma grande mudança lá para nós, na época do... O problema foi quando ele virou prefeito, né? Que daí ele esqueceu da nossa secretaria. Dona Lisete, porque fizeram, deixa eu só te comentar uma coisa. Pois não. Nessa época, eles criaram o Vale Alimentação para o servidor público. Só que a pessoa que criou esse vale, né, ela acho que nunca acompanhou, por exemplo, uma equipe da Secretaria de Obras na região do Castelhano, porque lá só se ela passar o Vale Refeição para o macaco, né? Entende? Então, você não pode fazer algo assim igualitário, porque não vai atingir a todos. A gente tem muito o que conversar nos bastidores, né? As nossas opiniões, elas são importantes e necessárias. O momento, talvez não seja tão oportuno a gente prolongar tanto, né? Até porque nós temos outra oitiva aqui, mas fica aí à disposição dos nossos gabinetes da CPI, né, para um diálogo aí. Eu também fico à disposição de vocês. Agradeço muito. E, presidente, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo a palavra agora ao nobre vereador, professor Wellington Leitão. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Elisete. Boa tarde. Tudo bom? Eu, em razão de ter ficado como um dos últimos, senhor presidente, uma série de questionamentos foram feitos pelos meus nobres colegas e eu penso que, da minha parte, eu estou satisfeito com as pontuações que foram colocadas aqui pela testemunha e eu passo a minha palavra para o próximo colega vereador. Tá ok, vereador. Ressaltando aqui a presença do nosso nobre vereador Luiz Monteiro aqui no plenário acompanhando os trabalhos, passo a palavra agora ao nobre vereador Wilson Cabelo. Obrigado, presidente. Pedir licença para tirar minha máscara aqui.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, meu relator Alex. Vereadores, companheiros. Boa tarde, dona Lisete, tudo bom? Tudo bem. Eu estou na mesma opinião que o meu vereador Wellington Leitão aqui. Eu só tinha uma dúvida só, dona Lisete. A senhora falou ali que tinha uma lei que foi criada aqui na Câmara, tirando os cobradores. É isso? O que acontece? Pela Constituição, o Executivo ele faz a elaboração do projeto de lei. Correto? Essa lei ela vem para a Casa de Leis. Então, existe uma votação aqui dentro. Se vocês votarem ao contrário, ela não é aprovada. E qual lei foi essa? A senhora pode me explicar para mim? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Cartão vem, acredito que deva ter uma lei. Essa lei não é para regulamentar os cartões? Será que o cartão já tinha chegado aí já? Não é só regulamentação, não? De quando que essa lei? Deve ter alguma coisa referente aos cobradores, que passou por aqui, não passou? A lei dos cobradores, não me lembro de ter passado por essa casa aqui para tirar cobrador. Não sei, né? Eu estive aqui por 4 anos. A única que passou aqui na época que foi falado... Mas eu acredito que a Casa Legislativa tem a função de fiscalizar o Executivo também. Pede para eu tirar aquele microfone. Né? Como que é? A Casa Legislativa, vamos supor, quando vem veja bem, vem um assunto desse na Prefeitura. Isso. Eu não sei nem se foi lei, se passou por aqui, desculpa. Tem que passar, é obrigatório passar. Sim, mas vamos agora, existe uma empresa de ônibus que vai no Executivo... Não, mas eu quero saber da senhora qual que é essa lei. Não, eu quero saber da senhora qual que é essa lei. Porque foi passada uma lei de regulamentação. Eu não tenho ela aqui. É que assim, a senhora está sentada aí e a senhora assinou um termo ali de responder somente a verdade. Exatamente. Quando a senhora coloca algo aqui, não é o Facebook que a gente vai lá e escreve o que a gente quer. É diferente. Aqui a senhora passa uma coisa coerente. Se a senhora falou que houve essa lei aqui, a gente vai ver quem são os vereadores que votaram a favor disso. Porque, na minha humilde opinião, o que eu estou correndo atrás aqui? Para chegar num censo... Entendeu? Para ver o que está acontecendo com o contrato, aonde, na minha opinião, foi o pior contrato que São José já teve, tá? E eu fico revoltado quando vejo funcionários públicos passar lá, a senhora mesmo falando aí, que não cuidavam do contrato, todos os secretários, se foi o que eu vi da senhora mesmo, não foi o que a pessoa falou, né? Que não foi cuidado devidamente do contrato, aonde prejudica milhares de são joséenses. Isso aí me dói, porque eu era um usuário do ônibus. Como eu. Isso mesmo. Quando a senhora fala de uma lei, é bom a senhora colocar. Na lei. A senhora não pode simplesmente falar e não ter essa lei. Entendeu? Eu estou aqui com uma lei que eu fui buscar agora ali, eu estou esperando chegar, que vai chegar para mim aqui agora aqui. Tem a lei de Mas 2015. não foi trazido à casa, porque eu me lembro que existia, nessa época, reuniões aqui dentro da Casa de Leis, com as empresas de ônibus, com o prefeito. Quem fazia essas reuniões? Oi? Quem fazia essas reuniões? Olha, eu tinha que pegar na época. Não, o Assis, que hoje é o vice... O Assis, que hoje é o vice da Nina... E a atas sobre essa reunião? Participava de reuniões que eu falo, atas. É que tem que ficar bem claro, você pode buscar essas reuniões, né? Então, veja bem, um assunto, de repente, de tal importância como... Vamos retirar os cobradores. Tá, mas eu quero saber. Não, dona Zé, a senhora não está entendendo o que eu estou falando para a senhora. Vocês não têm que fiscalizar? Não, a senhora não está entendendo o que eu estou falando para a senhora. Sim, eu não tenho a lei. Eu quero saber que lei que é essa. Eu não tenho a lei aqui. Isso, mas só que a senhora tinha que ter. Quando a senhora fala, aqui a senhora não pode dar palavras ao vento. Tinha que ter essa lei para nós investigar ela, ver o que o Legislativo errou. Porque uma das coisas que eu me cobrei também aqui, que eu acho que nós pecamos muito. Tá? Agora, o que não pode, eu trabalhava o quê? Em cima de contrato. Eu tinha que seguir uma regra. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, o contrato está uma merda e pronto. Desculpa a palavra até. Não existe isso aí. Eu tenho que buscar prova, eu tenho que colher o que vocês estão me passando informação, eu tenho que fazer um relatório final, e mesmo assim, esse relatório final ainda vai para o Ministério Público. Sim, não é assim, eu simplesmente falar que teve isso, aconteceu, e não ter prova. Tá. Eu preciso usar, no dia do meu relatório, a palavra que a senhora falou aí, que teve uma lei. De repente, o Ministério Público pode ir atrás da senhora, só vai ter que provar essa lei. Porque não é assim, só chegar aqui e falar que teve isso. Tem que chegar, falar e confirmar. Talvez eu me pronunciei errado em questão de falar de lei. Então, mas daí a senhora não pode falar isso, né? Tá? Eu sei qual lei que a senhora tentou falar, mas eu vou tentar mostrar para a senhora que a lei não é essa. Pena que eu mandei buscar e o meu menino está demorando um pouquinho para chegar com a lei aqui. Mas eu sei qual lei que a senhora falou. A lei não foi para tirar cobradores. Eu estava nesse dia da votação. A lei que eu acho que a senhora falou, porque como a senhora não coloca nada em verdade aí, é sinal que a senhora não sabe do que está falando. A senhora tem que entender que a senhora não está hoje na frente do computador do YouTube escrevendo o que a senhora acha que é. Hoje a senhora está perante 7 vereadores,
buscando esclarecimento e buscando o melhor para a nossa população. Então, aqui nós temos que falar com coerência. Nem eu posso jogar palavras ao vento aqui. Eu tenho que respeitá-la, dentro da sua função eu trabalhava, mas eu tenho que falar de acordo com o que manda a lei. Aqui eu não posso falar corretamente. Teve uma lei, chegou aqui, eu não sei se é essa, eu vou tentar lembrar a senhora. Vamos ver. A Lei 2.633, de 30 de novembro de 2015, dispõe sobre orientação e auxílio ao usuário de ônibus que integra o sistema de transporte coletivo no município da outras providências. É desta lei que a senhora está falando? Pode repetir? Dispõe sobre orientação e o auxílio ao usuário dos ônibus que integram o sistema de transporte coletivo do município e da outras providências. É esta a lei? De quando que é essa lei? 2.673, de 30 de novembro de 2015. É para ser essa, sim. É para ser essa? É para ser essa lei aqui não fala que é para tirar cobradores. É para ser essa. Essa lei não fala isso. Eu votei essa lei. E muitas vezes aqui, dona Zete, eu já me coloquei como culpado, como eu acho que Cetim foi culpado, Ivan Rodrigues foi culpado, Toninho foi culpado, Giovanni foi culpado, Cláudio Alves foi culpado, todo aquele povo que estava ali foi culpado, inclusive as empresas. Só que isso é o achismo meu. E eu não posso chegar com o meu achismo lá no Ministério Público e falar, eu acho isso. Como a senhora também não pode vir aqui e falar que acha. A senhora tem que ler a lei e ver certinho o que é. A senhora quer que eu leia para a senhora? Pode ler. Leia esse item em questão dos cobradores. Faz favor, Wellington. Não trouxe meu óculos, mas você não conseguiu aumentar a fonte lá, você não traz meu óculos. Fica bem facinho para mim. Faz favor para mim. Dispõe Lei 2673, de 30 de novembro de 2015, que dispõe sobre a orientação e auxílio aos usuários do transporte que integram o sistema de transporte coletivo do município e da outras providências. O autor desta lei, de número 565, é o vereador professor Abelino. Faço saber que a Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, usando das atribuições que me confere a lei orgânica do município, promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Os ônibus que integram o sistema de transporte coletivo do município de São José dos Pinhais, salvo veículos leves, micro-ônibus, deverão ter no mínimo um funcionário, além do motorista, para fins de orientação e auxílio ao usuário, além de cobrança da passagem, quando for o caso. Artigo 2. Os funcionários em atividade nos ônibus, na forma do disposto no artigo anterior, mesmo nos veículos com cobrança automatizadas de tarifa, terão, entre outras necessárias, a realização do interesse público, as seguintes atribuições. 1. Orientar e auxiliar os usuários, especialmente idosos, gestantes e pessoas de mobilidade reduzida. 2. Assistir motoristas nas modalidades necessárias. 3. Evitar a evasão de receitas. 4. Trocar bilhete de passagem ou adicionar o validador mediante ao recebimento do valor da tarifa para possibilitar o transporte de passageiros que não tenham adquirido o bilhete previamente. Artigo 3. No caso do descumprimento desta lei, caberá ao poder concedente, mediante seus órgãos competentes, fiscalizar e impor as seguintes penalidades às concessionárias. Obrigado, Wellington. Acho que até isso mesmo. Por uma questão de ordem, eu não ler porque a fonte veio pequena para mim aqui. Eu estou com vereador Cabelo, só por uma questão de ordem, a presente lei que o senhor, vereador Wellington Leitão, acabou de ler, ela foi revogada pela Lei 2.967 de 2017. Obrigado, então, já existe uma outra lei. Não, isso, eu estou com essa outra lei na mão aqui, mas daí, né, a outra lei está aqui também, ela foi revogada, isso mesmo. Mas o que eu entendi, relator, é que ela tinha falado... Obrigado, Manu. Dessa lei de 2017. Daí sim, vereador, ó, relator, aí vem a revogação, sim, com a lei... Com a Lei 2.967, 29 de dezembro de 2017, que altera a Lei 2.487, 24 de outubro de 2014, que dispõe sobre a proibição de empresas que prestam serviço de transporte coletivo em São José dos Pinhais incumbir os motoristas a atribuição de cobrança de passagem. Essa já é outra lei, relator. Aí eu concordo com o senhor, tá? Mas quando ela fala, parece que ela está falando dessa lei. E essa lei aqui é um peso que eu vou levar nas minhas costas para sempre, porque quando a gente votou isso aqui, o nosso intuito sempre foi cuidar dos cobradores, que na época era mais de 300 pais de família. Então, dona Elisete, eu peço para a senhora, não venha mais falar assim, então, eu me com refiro, achismo.
eu me refiro a muita outra gente lei. falou que nem a senhora na rua. Muita gente foi para o Facebook, escrevendo no Facebook, com achismo. Isso é errado. Isso aí transmite inverdades para a população. E não pode ser assim. Porque a gente não está aqui à toa. A gente está aqui para trabalhar e cuidar, fazer um serviço sério. Então eu não posso trabalhar com achismo. Entendeu? E eu peço isso para a senhora, tá? Que a senhora não cometa mais esse equívoco, que eu acho que a senhora cometeu um equívoco. A senhora está vendo a lei aqui. Né? Mas a atribuição do motorista está na lei aí, não está? Com certeza. O que é dirigir, é óbvio. A nossa ideia da lei foi justamente essa, proibindo o motorista de cobrar a passagem, que era obrigado, a senhora escutou o Wellington Lenin, é obrigado ter um cobrador para dar assistência aos passageiros e cobrar passagem, que era para justamente o motorista não cobrar. Só que daí veio a Autoaviação São José com suas manobras de sempre, tá? Entrou por baixo dos panos, automatizou tudo, aonde a lei já não teve mais serventia, porque a lei também não falava que ela não podia automatizar tudo. Daí, aí não cabe aos vereadores. Só que daí não compete alguém no Facebook fica falando que é isso, que é aquilo, sem saber devido à lei, sem saber o que está acontecendo. Então, nobre vereador, nessa época, eu estava na Secretaria de Transporte e Trânsito, quando foi aprovado algo em relação a essa exclusão dos cobradores dentro do ônibus. Quando que foi feita a lei de exclusão dos cobradores que eu queria buscar, dona Elisete? Então, veja bem, existia um pedido das empresas de ônibus que retirasse os cobradores, porque daí haveria uma economia. Essa era a alegação. E quando que foi feita a lei aqui para tirar Eu esse não cobrador? lembro. Porque, sinceridade, senhor, eu não lembro. Tanto é que eu não sei como, mas os motoristas estão em dupla função, não estão? Eu não sei agora. Na minha opinião, mas segundo consta... Na época, inclusive, eles fizeram greve. Dona Zé, deixa eu bem claro uma coisa para o senhor aqui. A gente está aqui justamente para buscar essas soluções. Sim. Tá? A parte da dupla função, quando sentou aqui um dono da empresa, ele bateu no peito e disse que os motoristas têm um botão só que ele aperta com o cartão. Quando sentou outros fiscais, alegaram que é passado o cartão. E eu vejo isso aí como dupla função. São irregularidades. Tá? É o que nós estamos buscando aqui. Só que nós não podemos simplesmente chegar lá e falar que o motorista tem uma dupla função se nós não buscar a situação. Não é assim, eu entrar lá no Ministério Público, fazer de conta que eu estou na frente de um teclado de computador e escrever. O motorista faz dupla função. Não, eu tenho que ter uma prova. Só que eu tenho diferente, que ter, dona Zé, só um pouquinho. Da pessoa que está no in-loco, né? Eu tenho que ter uma prova, eu tenho que fechar o relatório do ônibus no final da rota, tá? Eu tenho que ter vários estudos. Um relatório aqui, dona Zé, até um pouquinho mais sério do que vocês pensam. Sim, a gente não está aqui há mais de 90 dias à toa. Todo dia. Ficando aqui até 7h30, 8 horas, às vezes acaba uma sessão nossa aqui, e nós ficamos em reuniões, vendo o que nós colhimos, como que será o nosso relatório, coisas que vocês estão lá fora não vê. E muitas vezes não dão valor. E já está na hora de parar com isso aí. A comunidade, o poder legislativo e o executivo, do qual o senhor fazia parte até 2019, tem que trabalhar em conjunto, buscando um prol ao que nós queremos buscar aqui, que é o melhor para a nossa população, ao que sofre. Essa é a nossa ideia aqui. E não podemos trabalhar com achismo, dona Elisete. É isso que eu quero passar para a senhora. Eu te peço mil desculpas aqui se eu lhe ofendi, mas não quero lhe ofender. Não é que às vezes vocês escrevem algumas coisas. É que às vezes vocês vão lá no Facebook, escrevem alguma coisa sem noção. Assim, existe, pela Constituição, que eu entendo, um executivo, legislativo e um judiciário. Então, o executivo, ele elabora, ele faz um projeto de lei. Ele vem para a Câmara Municipal. Essa Câmara ela tem o poder de dizer vá para frente ou não. Claro que temos. Certo? Tanto é que foi feita a lei, então, aqui, eu mostrei para a senhora, porque eu não posso trabalhar com achismo. Eu não estou me referindo a essa época de hoje. Eu estou me referindo à época lá de trás. Entende? Porque esses aqui foram atos que deveriam ter sido fiscalizados também pelo Legislativo. Ou não? Com certeza, absoluta. Não é uma função dessa casa fiscalizar o que o Executivo faz? E o que prova para a senhora que eu nunca fiz trabalho de... Por que deixaram 20 anos? E o que prova para a senhora que eu nunca fiz trabalho de fiscalizar? Hã? O que prova a senhora tem que eu nunca fiscalizei? Não, eu não estou falando de você. Porque eu estive nessa casa. Eu estive nessa casa. Sim, não. Eles aqui, a senhora pode não falar para eles, mas por mim a senhora não pode falar. Não, inclusive eu acho que até é isso porque você está aqui. O que esse Legislativo está fazendo nesse exato momento, Anisete? Fiscalizando, deveria até essa CPI ter sido feita antes. Então a senhora não quer ensinar nós como é que faz, a gente sabe o que tem que fazer. Nós estamos fiscalizando sim. Tá? Se teve alguma negligência, omissão, simplesmente foi de uma Secretaria de Transporte onde muita gente queria um cargo, como a senhora.
Que foi trabalhar lá. Eu tive cargo? Lá nas Eu nunca tive cargo, meu senhor. Não, eu sei que a senhora é concursada, mas estava ali. Não. Eu nunca fui comissionada. Eu nunca tive cargo nenhum. A senhora não trabalhava na prefeitura? Sim, mas eu não tenho cargo. A senhora deu conta do seu serviço lá? Oi? A senhora tinha os relatórios da senhora certinho? Sim, inclusive já passei para eles. Teve algum favorecimento? Oi? Os teus relatórios favoreceu alguma coisa? Ajudou a empresa? Ajudou esse legislativo? Ajudou o executivo? Olha, as minhas informações, se eles tivessem seguido, ajudaria muito. Se tivessem, né? Mas não leram. É como eu te falei, eu E não sei o que se passa a senhora como depois do diretor por cima. A senhora como funcionária e cidadã, não devia tocar para frente? Não devia ir para o Ministério Público denunciar? Depende do tipo de represária que você sofre. Aí já é outro problema, né? Eu como cidadão, eu não estou preocupado com represália aqui dentro. Ou você acha que eu não sofro com represália aqui quando eu peço meus requerimentos, quando eu peço minhas obras, que eu chego ao secretário? Eu sou empresária, eu sou mas não estou preocupado. A senhora sabe por que eu não estou preocupado? Porque eu sou eleito pelo povo. Quem paga meu salário é o povo, do mesmo jeito que paga salário de um por um dos funcionários públicos, seja ele concursado ou não. Seja ele comissionado ou concursado, quem paga o salário do funcionário público é o povo. Com certeza, é pelo foi povo o que eu já trabalhar. mencionei aqui. Presidente, Donizete, muito obrigado. Tá? Eu só queria deixar o seguinte, eu estou falando de uma situação que a gente verifica em loco. O que é em loco? Porque o papel, ele aceita tudo. Em loco é o exemplo, por exemplo, do monitor ir lá e verificar o ônibus. Entendeu? Visualização. Isso. Não, mas a única mágoa que eu fiquei aqui, Donizete, a senhora fala de uma lei que não existiu. Isso a senhora não pode falar numa CPI. A senhora assinou um termo aí de falar somente a verdade. Se a senhora não sabe sobre a lei, e não sei se há essa lei que a senhora falou, que eu até agora também não posso. Eu vou procurar. Isso, eu faço questão, só procure e traga para nós. Fica tranquilo. Que eu senti que a senhora se referiu a essa lei que eu passei para a senhora aqui. Não, eu me refiro a alguma coisa relacionada, tipo, as empresas chegarem e pedirem que retirasse os cobradores e deixasse só os motoristas para que pudesse diminuir o custo, alguma coisa assim. A senhora sabe, a senhora está consciente, quando a senhora falou, ficou gravado, né? Oi? A senhora está consciente? Sim, quando a senhora falou. com certeza, tá, eu vou procurar. Então tá bom. Pode ficar tranquilo. Presidente, é o que continha para hoje. Obrigado, presidente. Obrigado. De minha parte, eu não tenho considerações. Considerações nenhuma a fazer, dona Visete. E nós temos aqui 3 aprovações na ordem do dia. Se a senhora quiser ficar acompanhar até o final, a senhora é bem-vinda. Se a senhora quiser se retirar, acabou o depoimento, pode ficar à vontade também. Cabe à senhora agora o que a senhora quer fazer. Ok, obrigado. Tá bom? Obrigado, dona Visete, pela sua ajuda, pela sua colaboração. E qualquer coisa, ficamos à disposição aí com nossos gabinetes. Ok, obrigada. Tá bom? Obrigado. Passando para a ordem do dia, peço ao senhor relator que faça a leitura dos requerimentos. Convocação do senhor Fabiano Albert de Brito para o dia 27 de agosto de 2021, às 9 horas da manhã. Coloco em discussão o requerimento? Só para questão de informação, quem que é o Fabiano? Fabiano, acho que o nobre vereador Sinésio pode fazer uma explicação para nós aí na discussão, nobre vereador. Então, ele foi... O Fabiano, ele é um controlador. O microfone, acho que está desligado. Acho que não. Ué, falhou. Está funcionando. Então, ele foi um controlador, foi citado até pela Rosi, aqui e ele foi quem fez os apontamentos do contrato. A dona Rosi Bastos citou ele, que ele antecedeu ela e foi ele quem estava na controladoria nessa época. Coloco em votação? Alex Fabiano Pereira Siqueira, favorável. Vereador Paulinho Maradona, favorável. Vereador Renan Machado, favorável. Vereador Sinésio, favorável. Vereador professor Wellington, favorável. Vereador Wilson Cabelo, favorável. Aprovado o requerimento da...
aprovado o requerimento de convocação do senhor Fabiano Alberti de Brito, por unanimidade dos presentes. Passamos ao próximo, relator. Requerimento número 99 de 2021. Requer à Prefeitura de São José que, no prazo de 15 dias úteis, cópias dos ofícios que as empresas do transporte coletivo, Autoviação São José e Autoviação São Jotur enviaram à Prefeitura desde de 2012 até os dias atuais. Coloco em discussão. Não tem discussão, coloco em votação. Vereador Alex, favorável. Vereador Paulinho Maradona, favorável. Vereador Renan Machado, favorável. Vereador Sinésio, favorável. Professor Wellington, favorável. Wilson Cabelo, favorável. Consideramos aprovado por unanimidade o requerimento número 99 de 2021, por unanimidade dos presentes. Sendo o que constava para a ordem do dia, senhores, declaro encerrada esta reunião, convocando os nobres vereadores para a próxima oitiva, às 15h40, aqui no plenário, daqui a pouquinho aí. Obrigado a todos. Estou achando que...